da galera do rádio. Pré-Sexto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Baiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque, como diz o meu amigo, ele é de grátis. Quer participar com a gente, mandar suas mensagens direto aqui pra gente? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. DDD 11 aqui de Sampa, 2061-6257. Repetindo que esse WhatsApp não tem o número 9. 2061-6257. Estamos nas redes sociais, facebook.com/Rádio Conectados. O nosso Instagram é @Rádio Conectados. Perdeu alguma entrevista? Quer conhecer mais sobre o programa, os nossos colunistas, a nossa equipe? Você acessa o site exclusivo do programa Baiaiana Conectados, que é baiaianaconectados.com.br. Já estamos em rede com a Rádio Nova Web aqui de Santo André. Muito obrigado a você que nos ouve através da Rádio Nova Web aqui de Santo André. E também com a Rádio Positiva Web na cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Obrigado a todos vocês no sul do país ouvindo a gente através da Rádio Positiva Web. E hoje a gente vai falar aqui de um tema. Obrigado a vocês também aqui, que já estão aqui na nossa live acompanhando a gente. Manda suas perguntas, suas dúvidas aqui. Daqui a pouco eu mando aqui um abraço para todo mundo. A gente vai falar de um tema muito importante para todos, que é a nova Previdência aí. E afinal de contas, está pensando em se aposentar? Já está igual o nosso convidado ali, que está próximo já? Não sei. E para falar desse tema super importante, eu tenho a honra de receber aqui ele que é advogado, professor de Direito, mestre em Direito Difuso, doutor em Direito Constitucional, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Tem várias obras publicadas, são 36 livros. Curso de Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Internacional, Direito Previdenciário, Direito Constitucional, principais fundamentais da Constituição Brasileira. Tem vários prêmios na carreira, entre eles Mãos e Mestre que Brilha, estando entre os melhores juristas do país, e atualmente é professor da Universidade de São Francisco aqui, Universidade de São Francisco. Dr. Jamil Hassan. Bom dia, pessoal. Só corrigindo, eu sou formado pela FMU e eu estou agora na Faculdade de Direito de São Bernardo. São Bernardo não é São Francisco, não, né? eu estou lá emprestado. Corrigido a tempo. Imagina. Obrigado pela presença, obrado por ter aceitado o convite e vir aqui. Muito obrigado, é sempre uma honra estar entre vocês aqui. Em breve eu vou te dar o título de cidadão paiaiaguense, né? Eu faço questão de ir lá conhecer a cidade. Já combinamos
faremos isso. Sem dúvida, vai comigo até de jegue ainda, viu? Acho que Entendeu? de avião vai ser mais confortável, mas a gente pode ir de jegue também, rapaz. A controvérsia sobre o conforto. Vamos lá, pelo preço da gasolina a gente vai de jegue mesmo. Exatamente. E aqui também eu tenho a honra de receber ele, que é geógrafo formado pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em Economia e Gestão das Relações do Trabalho. Ingressou no DIEESE em 1982, trabalhando na pesquisa de padrão da vida e emprego. Entre 89 e 90, fui supervisor do Índice de Custo de Vida na cidade de São Paulo. Em 1990, passou a atuar como responsável pela Secretaria de Atendimento Técnico no Escritório Nacional da entidade. Em 2004, tornou-se supervisor do Escritório Regional do DIEESE em São Paulo. E desde 2008 é coordenador das relações sindicais, um dos cargos que compõe a direção técnica da entidade. Foi professor do curso de pós-graduação do IATO, Censo, Economia e Gestão do Trabalho, da PUC São Paulo. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Conectados o meu amigo José Silvestre. Tudo bem, Zé? Tudo bem, bom dia, Carlos, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui, eu e o Jamil, para tratarmos desse tema tão fundamental que é a Previdência. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço, estou à disposição. Para começar aqui, eu gostaria que vocês dessem uma explanação inicial sobre a questão aí da nova Previdência, esse novo projeto que está em jogo. Bom, primeiramente eu acho que seria importante nós darmos um quadro geral, um diagnóstico da nossa Previdência, e aí eu queria pontuar primeiro. Nós temos no Brasil um sistema previdenciário que comporta, digamos assim, 3 modelos, né? O regime geral da Previdência Social, que é o INSS, que tem como princípio básico a solidariedade, portanto é um regime de repartição, ou seja, as pessoas, as gerações que estão trabalhando contribuem para aquelas que já estão aposentadas ou virem a se aposentar, receber os seus benefícios. Nós temos o regime próprio da Previdência Social, que é um regime para os servidores federais, servidores dos estados e daquele conjunto de municípios que também tem regime próprio. E um terceiro modelo, que é o regime de capitalização, o regime de previdência complementar, que cada pessoa pode ir lá ir num banco e contribuir e fazer a sua previdência complementar. Um segundo aspecto importante desse contexto diz respeito ao que a Constituição de 1988 estabeleceu, que é o quê? Que é o nosso regime de seguridade, ou a Seguridade Social, que é composta por um tripé que engloba Previdência Social, Assistência Social e Saúde, que é o nosso SUS, Sistema Único de Saúde. E é importante frisar isso, por quê? Porque a Constituição de 88, os legisladores à época, eles estabeleceram esse tripé, né? Mas também estabeleceram as fontes de financiamento da Previdência. Então, como é que é financiada a Previdência? A Previdência ou melhor, a Seguridade Social como um todo, dentro dela a Previdência, ela é financiada com recursos dos empregadores, ou seja, das empresas, dos trabalhadores e do próprio governo, através de quê? Através de recolhimento de tributos e impostos, né? Sim. Então, a Constituição de 88 estabeleceu também essa fonte de recursos, ou seja, de receita para financiar o sistema. Então, esse é o quadro geral que nós temos, e que a proposta que o governo apresentou, que agora teve mudanças com o relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira, tem mudanças em relação ao projeto original, sim, que certamente nós vamos tratar daqui a pouco. Jamil Hassan. Vamos lá, meu querido, falando sobre reforma previdenciária. A princípio, nós temos que pontuar algumas coisas. Se eu sou favorável ou não, eu sou favorável, sempre fui. É importante isso. Tem que ficar bem claro. Ressaltar isso. E nós precisamos estabelecer o que deve ser alterado, por onde devemos começar a alteração e onde nós temos que parar. Isso é essencial. Nós discutimos a reforma da Previdência, independente do sistema que o nosso colega aqui explicou, mas precisamos levar em consideração alguns fenômenos que não estão sendo levados em consideração agora. Por exemplo, nós tínhamos uma taxa de natalidade crescente, então o sistema de partição funcionava. Nós estamos num sistema decrescente. Isso quer dizer que entram no mercado de trabalho, nascem pessoas, o número de pessoas que nascem é menor que o número de pessoas que está se aposentando. Logo, o sistema por si se torna insustentável, né? Num determinado ponto, nós vamos ter contribuições sendo pagas insuficientes pela quantidade de aposentados. Mas
Mas onde está o gargalo? Né? É esse que nós temos que discutir. Onde está o gargalo da Previdência? Na administração pública. Sempre que nós falamos de reforma de Previdência, não se toca no assunto reforma da administração pública. Então, qual que seria o ideal? Nós poderíamos até manter o sistema atual previdenciário, desde que nós tirássemos todos os estáveis e jogássemos também no INSS. Acabar com as aposentadorias integrais do Legislativo, dos deputados e senadores que contribuem com uma legislatura se senador, 2 se deputado se aposenta de forma integral, com magistrados que se aposentam de forma integral. E a gente sempre fala, o magistrado. Não, todos do serviço do Poder Judiciário se aposentam desta forma. Sim. Isso custa todos que recebem acima do teto também. Também. Isso custa caro para o Estado. Então vamos falar de reforma de Previdência. Eu concordo com o nosso amigo, vamos falar, mas começando por onde está o problema. Começando por quem ganha mais. Nós não podemos impor a reforma da Previdência da forma que está sendo agora. Perfeito? Qual é a forma agora? Vamos mudar? Vamos. Mas o que acontece? Vamos bater privilégio. Ninguém fala dos privilégios, né? A ideia que nós temos que deixar claro é que realmente nós estamos num modelo deficitário se nós levarmos em consideração, conversamos isso antes de começar no ar, o modelo de contribuição apenas para o INSS, para os contribuintes, ele é sustentável. Mas dentro da metodologia de cálculo, né, da Previdência, do SUS, isso se torna deficitário. Lembrando que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que oferece o Sistema Universal de Tratamento de Saúde, que é o nosso SUS. Isso custa muito caro, né? Ô, Silvestre, quem sofrerá aí? Quem sofrerá mais com essa reforma da Previdência, na sua visão? Quem sofrerá mais serão os mais pobres, ou seja, aquelas pessoas que já estão aposentadas pelo regime geral da Previdência Social e INSS e, sobretudo, aqueles que vão se aposentar no futuro. Que, se a reforma for aprovada, mesmo com as mudanças trazidas pelo relatório do deputado Samuel Moreira, que, diga-se de passagem, é um avanço em relação ao texto original, muito embora o texto original seja muito ruim, né? Mas teve avanço, isso é inegável. Então, quem perde são as pessoas mais pobres. Vamos dar um dado aqui para que a gente possa compreender, né, o que é que significa a Previdência. Primeiro, a Previdência Social é talvez a política pública mais importante desse país. Segundo, Previdência Social, Seguridade Social, não é uma questão apenas fiscal, ou seja, do ponto de vista de despesa que o governo quer cortar. Ela tem uma dimensão social muito grande, principalmente num país como o nosso. Por isso tem que levar em consideração. Vamos dar um dado aqui que eu acho que ilustra o que eles estão projetando em termos de economia com a reforma, se ela for aprovada. Na proposta original do ministro Paulo Guedes, eles estão estimando uma economia no período de transição, ou seja, 10 anos, de cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Era de 1 trilhão, né? Em torno de 1 trilhão de reais. Isso. Tá? A proposta do Samuel Moreira reduz esse montante para 866 bilhões. Agora, desses 866 bilhões, mais de 70% dessa economia sairá das pessoas mais pobres, ou seja, do regime geral da Previdência Social, né? Então, a reforma não combate privilégios, aí o Jamil tocou... Essa é uma pergunta-chave. O Jamil tocou numa questão fundamental aqui, que é uma dimensão importante da reforma, que são os regimes próprios. E, sobretudo, para aquelas carreiras como judiciário, legislativo, etc. Muito embora já tenha havido uma mudança no regime próprio desde 2003... né, e implementado a partir de 2013, porque quem entrou isso estou falando do ponto de vista do governo federal. Sim. Quem entrou no Serviço Público Federal a partir de 2013 já está no regime geral da Previdência Social, ou seja, já recebe o teto de 5.839 se fosse hoje. Quem quiser receber mais que isso tem que pagar ou entrar no Funpresp, que é o fundo que foi criado, né, isso foi no governo Lula em 2003 e depois foi regulamentado pelo Congresso no governo Dilma. Então, é importante frisar isso, né? E eu queria dar um outro dado que é fundamental aqui, que é o seguinte: a Previdência, ela tem essa dimensão social que precisa ser preservada. É fato que você tem uma dimensão, a questão demográfica, como o Jamil tocou aqui também, a questão do envelhecimento das pessoas, isso conta para a Previdência. Não tem como fugir desse debate. Não tem como ignorar essa situação. Não tem como ignorar. Agora, também tem que levar em consideração o seguinte: Previdência
tem uma associação direta com o mercado de trabalho, tá certo? No período de começo dos anos 2000 até 2015, a arrecadação do sistema era maior do que a despesa, tá certo? Por quê? Porque você tinha uma economia que crescia, tá certo? Aumentou o emprego formal, as pessoas contribuíam para o sistema, então você não tinha problema de desequilíbrio entre despesas e receita no sistema. Agora, deixa eu só colocar aqui um ponto aqui. Você falou que a reforma, esse projeto ela não combate privilégios. Ontem eu ouvi uma entrevista do Bruno Bianco, que trabalha junto com a equipe do Paulo Guedes, ele dizendo que a principal ponto também que a gente deve olhar é que muitas pessoas discutem a questão da idade fugiu a palavra de vida, como é que é? Padrão de vida? Não, a faixa etária de vida. Sim. A sobrevida após a aposentadoria. Exato. E ele falou que a questão principal é discutir a sobrevida. Exatamente. A população brasileira está envelhecendo com mais qualidade, né? As políticas de saúde pública adotadas pelo governo brasileiro, embora a população desconheça, é uma das melhores que existe no planeta. Nós temos um sistema de prevenção, que é o sistema de vacinação, que garante para nós uma qualidade muito boa. E nós estamos tendo uma sobrevida maior, graças a Deus vivemos mais. Nós queremos sempre morrer de velhice, né? de ser gasto. Então isso custa para a Previdência também. O tempo de recebimento de benefício atualmente é muito maior do que era há 20 anos atrás. Nós tivemos, se eu não me engano, um aumento de 7 a 10 anos de expectativa de vida nesse período. Então isso tem que ser levado em consideração no cômputo. Qual seria a minha sugestão? Fazer um gatilho, ao invés de ficar se discutindo toda vez a reforma da Previdência, colocar um gatilho na legislação estabelecendo que sempre que houver um aumento de expectativa de vida de X anos, aumenta-se o tempo de contribuição. Tem que ser simples, não podemos ficar discutindo. E 1.2, o Estado não tem que ficar se metendo na vida particular das pessoas. Eu quero ter a opção de não contribuir para o INSS e querer pagar uma previdência privada, o sistema capitalista. Eu não posso, o que está acontecendo agora com a reforma nós vamos continuar de novo reféns do Estado. Eu não quero, eu quero ficar só contribuindo para a previdência no modelo de capitalização. Então qual que seria o ideal? Cria-se os dois modelos. Quem quiser optar pelo modelo de INSS, o modelo que nós temos agora, que continue. Eu não quero, por exemplo, e eu não consigo sair dele. Eu não posso chegar para o meu empregador e dizer a minha contribuição terá que ir para o sistema X. Eu não posso, eu continuo refém. Situação 2. O que acontece atualmente? Sempre que nós ouvimos falar, e o colega não vai, talvez concorde comigo, sempre que nós ouvimos falar de direito adquirido, essa palavra só é invocada para garantir privilégios. Eu nunca vi pobre falar em direito adquirido. Concorda comigo? Não há direito adquirido para pobre, há direito adquirido para castas. Vamos fazer reforma. Ah, não, direito adquirido. Adquirido para quem? O pobre, a pessoa que se beneficia do INSS, ela quer ter a garantia de que vai receber. Há corrigindo só o colega, em relação a prejudicar os mais pobres. O que acontece? Na proposta, há uma flexibilização mínima para o contribuinte, mas muito importante para o Estado, que é aumentar as faixas de contribuição. A mínima diminui aproximadamente 0,5%, a máxima aumenta mais ou menos 0,5%. Ou seja, quem ganha menos vai contribuir menos. Quem ganha mais contribui mais 0,5%. Isso pode ser insignificante para o contribuinte, mas para o Estado isso faz uma diferença muito grande. O colega comentou também sobre o aumento da arrecadação que houve nesse período de 15 anos. Nós temos que levar em consideração alguns aspectos. Esse aumento que nós experimentamos de desenvolvimento econômico, ele foi internacional, empurrado por um mecanismo de valorização das commodities brasileiras no exterior. O Brasil não tem capacidade econômica atual de gerar empregos, de garantir a economia. O que nós precisamos fazer? Garantir que nós tenhamos condições econômicas de gerar o nosso desenvolvimento sem dependência internacional. Para isso, precisamos passar por uma reforma previdenciária, na verdade, é de todo o Estado, né? É que nós estamos começando pela previdenciária, eu espero que continue assim, com tanta energia que o governo federal está empenhando, em outros ramos também. Sem querer cortar, eu sei que o senhor quer falar. Fale, colega Carlos! Deixa eu só avisar aqui pro pessoal que todos sabem, nesse horário, a gente apresenta aqui o quadro 1 Minuto de Prosa com o jornalista Assis Ângelo. Excepcionalmente hoje, nós não apresentaremos esse quadro em função do tempo, para a gente ganhar
mais espaço aqui. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá na live aqui, o Tony Agreste, Michele Borges, lá do Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, acompanhando a gente, Ivone Santos, em Salvador, Clemilton Santos, minha esposa Gleice Fonseca, João Madri, lá no Rio Grande do Sul, o Wilton Prado, Manal Hassan, Edmar Palma, Vanilma Moreira, obrigado, João Madri, tá aqui dizendo muito bom dia, muito obrigado, viu? Márcio Nunes, Melry Fonseca, todo mundo acompanhando a gente. Eu acho que o Silvestre queria tocar num ponto. Eu queria pontuar aqui algumas questões que o meu colega trouxe aqui, com as quais eu tenho discordância. Primeiro é o seguinte: claro que todo mundo tem o direito de ser livre, de ir e vir, inclusive de ter contribuir para o regime de capitalização. Não se trata disso. O que eu acho que a gente tem que considerar é o seguinte: o regime de capitalização, num país que nem o nosso, quem é que vai ter condições de contribuir para esse regime? Isso significa o seguinte, que se você prioriza ou estabelece a capitalização, a previdência, como nós temos hoje, com o regime de repartição, né, ela tende a se esvaziar. E você pode ter, primeiro, aqueles que podem, evidentemente, vão contribuir para a capitalização. Mas quem é que pode? Quem é que pode contribuir para um regime de capitalização, fazer uma poupança para garantir a sua aposentadoria com o padrão de renda que nós temos? Mas isso quem vai... Desculpa, não vou interromper. Não, segundo, você tem que considerar que tem um mercado de trabalho que tem uma alta informalidade. Mais da metade da mão de obra brasileira é informal, ou seja, não tem registro, né? Não tem cobertura previdenciária, né? Não tem cobertura de FGTS, etc, etc. Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado. Segundo ponto, quando eu mencionei o período aí de 15 anos, que as receitas do sistema, né, da Seguridade, enfim, elas eram maiores do que as despesas, para mostrar o seguinte: por que aconteceu isso? E por que tem essa associação com o mercado de trabalho? Porque você teve uma economia que cresceu uma taxa média de 4% ao ano. Segundo, você teve essa queda de receita, essa queda de receita da Previdência, ela se deu por conta da recessão econômica, por conta de uma coisa chamada desvinculação das receitas da União, que é a DRU, que o governo retira 30% do orçamento da Seguridade. Ela se deveu às renúncias fiscais, ela se deveu à desoneração, ou seja, o Estado abrir mão de recursos que as empresas deveriam contribuir, tá certo? E um quarto ponto que contribui, né, para a redução da receita do sistema previdenciário a chamada dívida pública da União, ou seja, o processo de sonegação que as empresas fazem. E não estou falando de empresas pequenas, são grandes empresas. Os dados são públicos em relação a isso. Então, eu sou contra o regime de capitalização. Você pode até ter a capitalização, né? Mas não da forma como estamos sendo propostos. Só dar um exemplo aqui para ilustrar isso: o seguinte: a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem um estudo que mostra que de 31 países, inclusive alguns da América Latina, como por exemplo Argentina, México, etc., e países da Europa, que fizeram reformulação no seu regime de previdência e implementar a capitalização, desses 31, 18 voltaram atrás. Por quê? Porque a capitalização, na verdade, é o seguinte: quem é que ganha com a capitalização? Quem ganha com a capitalização é o sistema financeiro. Essa economia que o Guedes está falando que vai fazer, sabe para quem que vai? Vai para o sistema financeiro. Os bancos são os grandes ganhadores. Então não é a população pobre que precisa de previdência. O Estado perde, porque o que acontece? Se você migra para a capitalização, significa o seguinte: uma parte que pode, evidentemente, vai sair de quê? Vai sair do regime geral da Previdência, vai deixar de contribuir para a Previdência, e a receita da Previdência tende a acontecer o quê? Tende a cair. Então, comprometendo o sistema. Então, eu defendo o sistema de repartição. Claro que você precisa fazer ajuste, como os países fazem ao longo dos anos. Por quê? Porque você tem envelhecimento da população, tem queda na taxa de natalidade, você tem uma disfunção do ponto de vista do mercado, porque tem o envelhecimento da população e mão de obra
mais jovem começa a ter essa relação entre quem está no mercado de trabalho e que está fora, começa a mudar. Então, você precisa fazer esses ajustes a cada tempo, né? Mas você não pode fazer isso a cada... Por exemplo, nós fizemos uma reforma da Previdência, a Dilma fez, né? Faz 5 anos ou menos. E já estamos dependentes, né? De novo de uma nova reforma. O que acontece atualmente é que o tema Previdência está na Constituição. Então é muito desgastante discutir a reforma de Previdência no modelo legislativo que nós temos. Isso é um problema grave. Temos que movimentar todo o legislativo, existem interesses pessoais escusos e tal. Mas vamos por partes. O que eu proponho e o que eu falo é que nós não podemos ir só para modelo de capitalização ou só com o modelo que nós estamos. Não funciona. Sabe por quê? O que nós temos agora só beneficia quem está empregado. Esse que é o problema. O que eu proponho? Os dois sistemas. Quem quiser, opta. Eu não quero contribuir para o INSS. Menos intervenção do Estado. Menos intervenção. O Estado não tem que dizer o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Sabe qual é o meu problema? Desculpa, eu sou empregado, eu pago o INSS e eu não me sirvo dos serviços públicos porque eles são... Desculpem quem precisa deles. Os serviços públicos são de péssima qualidade. Se você... A Previdência, por exemplo... custeia, entre outras coisas, no universo, o sistema do SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma porcaria, vamos falar a verdade, né? E eu não faço uso, eu pago, contribuo obrigatoriamente por uma coisa que eu não quero. Eu quero ter o direito de escolher. Falar que este modelo vai beneficiar bancos, o senhor me desculpa, é um discurso velho, cansativo, e nós sabemos que o Estado, independente do regime que esteja no poder, independente do partido, vive numa relação promíscua com bancos. Então, o problema não é que o banco vai ganhar, é saber quem está no poder e vai se beneficiar desta relação promíscua com o banco, porque isso é histórico no Brasil. Depois que alguns deputados falaram que a corrupção, ou melhor, a troca de favores faz parte do sistema jurídico brasileiro, faz parte do sistema legal, me desculpa, isso não é o país que eu vivo. A realidade que eu vivo é outra, de honestidade, né? Então, o que eu defendo? A legislação não diz quem vai administrar a carteira no sistema de capitalização. Nós não podemos dizer que é o banco ainda. Nós não sabemos. Mas com certeza não deve ser o banco. Se passar o sistema, banco não pode pôr a mão. Vai fazer o sistema de capitalização, o governo continua administrando. Mas eu quero ter a opção de escolher. É assim que vai funcionar. Eu defendo essa situação. Passar para o sistema de capitalização e entregar para bancos, não. Jamil, mas o que está posto, Jamil... Não é para... Não, Jamil, quem vai administrar as carteiras são os bancos. Você acha que quem que vai administrar? Não sei, mas isso não está claro na lei. Vender isso... É porque é o seguinte, está indicado na proposta do governo a capitalização. Se a reforma, você como jurista, obviamente tem mais condições até do que eu, mas veja, primeiro nós temos que ter claro o seguinte, os direitos previdenciários, eles estão da Constituição. A proposta do Guedes e do Bolsonaro desconstitucionaliza, ou seja, tira da Constituição os direitos previdenciários. Significa dizer o seguinte, se for aprovado, futuras mudanças, inclusive para pior, poderão ser votadas através de projeto de lei complementar, que são projetos de lei que exigem um quórum de maioria simples, ou seja, 50% mais um. Enquanto uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional, ela exige o chamado quórum qualificado, que são 308 votos. Então, esse é um aspecto... E votando nas duas casas. 2 vezes. Né? Na Câmara e no Senado, 2 vezes em cada um. Então, isso é importante destacar, tá? Porque veja o seguinte, se a reforma passar, significa que, se bem que o Samuel tirou a questão da desconstitucionalização. Mas falam também que os mais pobres não serão tão prejudicados assim. Mas, na verdade, veja, deixa eu só dar alguns... A gente precisa trabalhar com alguns números que ilustram. Vamos fazer o seguinte, até eu tenho uma pergunta do ouvinte aqui. Eu gostaria de no próximo bloco, inclusive, a gente ser bem mais objetivo, inclusive, em questão a tempo de contribuição, porque o cara tá lá se perguntando em casa, com quanto tempo que eu vou me aposentar? Então, isso a gente não tratou ainda. Vamos voltar no próximo bloco. Todo mundo quer se aposentar hoje, né? Exatamente. A gente vai ouvir uma musiquinha, tomar uma água e na volta a gente vamos entrar mais direto nesse tema. Vamos falar da idade, vamos falar no tempo de contribuição, vamos falar numa coisa fundamental que nós não falamos aqui. Benefício, valores dos benefícios. Pronto. Programa Pai Conectados hoje recebendo aqui José Silvestre e Jamil Hassan, tratando aqui da nova Previdência. Pessoal, segura aí, manda suas perguntas, tire suas dúvidas, a gente volta já. Programa Pai Conectados.
passa sobre os Andes e abre as asas sobre nós. Na fúria das cidades grandes, eu quero abrir a minha voz, cantar como quem usa a mão para fazer um pão, colher alguma espiga, como quem diz no coração: meu bem, não pense em paz, que deixa a alma antiga, tentar o canto exato e novo que a vida que nos deram nos ensina, pra ser cantado pelo povo na América Latina. Eu quero que a minha voz saia no rádio e no alto-falante, que Inês possa me ouvir, posta em sossego a sós, num quarto de pensão, beijando um estudante. Quem vem de trabalhar bastante, escute e aprenda logo a usar toda essa dor. Quem teve que partir para um país distante, não desespere da aurora, recupere o bom humor. A solidão que dói dentro do carro, gente de bairro afastado, onde anda o meu amor. Moça, murmure, estou apaixonada e dance de rosto colado, sem nenhum pudor. Oh, 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 oh. E à noite, quando em minha cama for deitar minha cabeça, eu quero ter daquela que me ama um abraço que eu mereça, o beijo bem do corpo em paz, que faz com que tudo aconteça, e o amor que traz a luz do dia e deixa que o sol apareça sobre a América, sobre a América, sobre a América do Sul, sobre a América, sobre a América, sobre a América do Sul. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá Conectados, você ouviu aí Voz da América com Belchior. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente através do site www.radioconectados.com.br, também aqui através da Rádio Nova Web de Santo André e da Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Obrigado a Gilmário, que está acompanhando a gente direto de Salvador, auxiliadora Matos também, hoje recebendo aqui o advogado, né, Dr. Jamil Hassan, e o coordenador do DIESE, José Silvestre. Vamos soltar aqui um quadro, a gente não soltou nenhum quadro hoje. Vem aí o jornalista Sérgio Martins com o quadro Todas as Notas. Programa Paiaiá Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Olá, amigos do Paiaiá Conectados, aqui é Sérgio Martins, direto da Liberdade. Acho que o Ari Toledo já demonstrou pra gente que toda piada contada mais de 5 vezes perde a graça. Sempre quando ele aparece na Praça é Nossa, você fala assim, putz, essa aí eu já conheço, nossa, essa é velha. Então, por causa disso, eu sempre fui muito reticente a bandas que misturavam música e humor, porque às vezes a piada ela pode ser muito saborosa quando contada pela primeira vez, mas pela terceira, quarta, quinta, você já começa a ficar meio entediado. Agora, o PREME, que é a abreviatura de Premeditando Break, é um caso especial, porque ele é um grupo surgido em São Paulo há mais de 40 anos e que misturava esse bom humor, né, nunca uma piada muito escrachada, mas sempre uma visão mais crítica e mais irônica da situação que a gente vivia, com boa música. Eles são ainda excelentes instrumentistas, tocam jazz, tocam música clássica, tocam rock, tocam funk, tocam blues. Então sempre foi uma banda que morou muito no meu coração. Pois para minha alegria,
o selo Sesc lançou a caixinha do Premier, que é uma caixa contendo todos os 7 discos feitos pelo Premeditando Break e com todas aquelas canções que eu, pelo menos, adorava. Eu não sei se você conhece, mas tem uma canção da Feijoada que é engraçadíssima, São Paulo, São Paulo, que é uma visão sobre o caos, né, que toma conta dessa cidade. Aliás, acho que a trilha sonora ambiente, né, os barulhos aqui da feira vêm bem a calhar quando a gente fala de São Paulo, São Paulo. A Lua de Mel, né, que é uma lua de mel passada em Cubatão. Então, é um humor usado não como forma engraçadinha, não como aquele humor de rabisco de porta de banheiro ou de grupo de WhatsApp, mas é um humor que te ajuda a pensar um pouco. A caixinha do Premier, ela pode ser comprada nas unidades do Sesc ou nas plataformas virtuais. O único problema é que nas plataformas virtuais tem 2 discos, que é o Melhor dos Iguais e o Grande Coisa, que não foram liberados, né? Ainda estão presos junto à sua gravadora, que no caso é a Universal. Ou seja, isso é o Premier, que sempre primou pela graça, né? Acaba de ter caído numa pegadinha sem graça, que é essa questão das gravadoras não liberarem seu acervo para que o público possa escutar as canções. Muito obrigado e até o próximo final de semana. Programa Paiaiá na Conectado. Esse foi o jornalista Sérgio Martins, ele que também apresenta o Veja Música e escreve sobre música aí na revista Veja. E obrigado, grande Sérgio Martins. Estamos debatendo aqui hoje a nova Previdência. Hoje recebendo aqui José Silvestre, coordenador do DIES, e o advogado Dr. Jamil Hassan, ele que adora uma feijoada, viu, rapaz? Quem dera! Né? Quem não gosta, né? Você não... Não. Minha religião não permite. Nunca comeu na vida. Nunca comi. No Líbano não tinha feijoada. Não tem, lá é de camelo. Eu vou me mudar pro Líbano. E vai ter que mandar a esposa pegar a toalha lá no varal. E se vou implantar lá uma casa só de feijoada. É isso aí, garoto. O pessoal vai ter que comer feijoada. O Gilson Ferreira Anjos, ele escreve aqui o seguinte: o trabalhador médio se aposenta hoje com quantos anos? E ele acrescenta: o BPC hoje, que é o benefício de prestação continuada, não é isso, Silvestre? Só é concedido a pessoas com 65 anos em diante e mesmo assim em situação de miserabilidade. A reforma propõe a essas pessoas que comecem a receber metade a partir de 60 anos e ao completar 70. Receber um salário mínimo integralmente. Ou seja, hoje quem tem 60 não recebe nada. Bom ou ruim? Detalhe, essas pessoas nunca contribuíram para o INSS. Obrigado, Gilson, por sua mensagem. Gostaria que vocês comentassem isso. Tá, vamos aproveitar a questão do nosso amigo Gilson, isso, né, para fazer os comentários. Primeiro, vamos tratar o seguinte: quais são as regras hoje para as pessoas se aposentarem? Você tem 3 formas, digamos assim. Você tem a aposentadoria por idade. Sim. Com o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Sim. 65 homens, 65 mulheres. Você tem a aposentadoria por tempo de contribuição. Mulheres pode contribuir para 30 anos, com contribuição de 30 anos pode se aposentar, e o homem deve contribuir 35 anos. E mais a aposentadoria por invalidez. A idade mínima já existe. A idade mínima existe, 65 para homens e 60 para mulheres. Isso. O que é que a proposta está fazendo? Homem permanece 65 anos e mulher passa a 62 anos. Sim. E acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. Deixa de existir. Sim. Tá? É obrigatória a idade mínima. Idade mínima, sim. Idade mínima, sim. Mas deixa de existir aposentadoria por tempo de contribuição. Qual é o agravante da proposta? A mulher sai de 60 para 62 anos. E mais grave ainda é o tempo mínimo de contribuição, que sai de 15 para 20 anos. Né? E para que você alcance a aposentadoria integral, ou seja, receber o teto, né, que hoje é de 5.839, você precisa contribuir durante 40 anos. E vamos ter claro que
contribuir com 40 anos é diferente de trabalhar 40 anos. Sim. Porque você sabe que você tem, ao longo da sua vida produtiva, da sua vida profissional, você tem intervalos de desemprego e que você fica sem contribuir. Por isso que o tempo de contribuição talvez seja até mais grave do que a própria idade. Ainda em relação à idade, eu gostaria de comentar o seguinte: eu discordo que deva ter tratamento igual para situações diferentes. A discussão, por exemplo, em função da expectativa de vida da mulher também. Expectativa de vida, né, mas não só. A mulher tem muito mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A mulher tem um tempo médio de contribuição muito menor do que o homem. A mulher normalmente tem dupla jornada de trabalho, às vezes até triplo, porque ela, quando está no mercado de trabalho, ela tem o trabalho afazeres domésticos e outro que isso, no geral, não é computado como jornada de trabalho, né? E tem os dados, o próprio IBGE mostra esses dados. Em relação à questão do Gilson, o que é? O BPC, o benefício de prestação continuada, que é concedido para quem? Para pessoas idosas com 65 anos ou mais, ou com invalidez, tá certo? Que tenha uma renda per capita familiar de 1/4 de salário mínimo. Estou dizendo como é hoje. Sim. 1/4 de salário mínimo, que é pouco menos que R$250. Então, essas pessoas têm esse BPC, né? Esse benefício de prestação continuada. O que é que o governo está propondo? Reduzir de R$998, que é o salário mínimo que as pessoas têm esse direito hoje, para R$400 e mudando a idade de 65 para 60. O cara só passaria a receber R$998, ou seja, um salário mínimo, ao completar 70 anos. Eu diria que isso é ruim, porque muitas dessas pessoas, veja, são pessoas vulneráveis. São pessoas que não vão conseguir completar os 70 anos. Uma parcela dessas pessoas não consegue, porque dadas essas condições de vida, o cara vai receber R$400. E mais um agravante, pela proposta do governo, além de reduzir para 400, essas pessoas, se ele comprovar que tem uma casinha, tem um barraquinho, ele deixa de receber. Se esse barraquinho for avaliado, por exemplo, em mais de R$98 mil, ele perde o direito de receber o BPC. Então é uma coisa perversa que a proposta está fazendo. Jamil. Tá certo? Queria colocar por último aqui uma questão que a gente ainda não tratou, mas é fundamental, que poucos se fala, que é o seguinte: você tem a mudança na idade, você tem a mudança no tempo de contribuição, mas você tem uma coisa fundamental do ponto de vista da mudança que a proposta do governo traz, que é valor do benefício. Como é que é hoje? Hoje você recebe o cálculo, o INSS faz o seguinte: pega as 80 maiores contribuições, tá certo? E tira uma média, tá? O que é que a proposta do governo faz? Pega todas as contribuições desde de julho de 1994, tá certo? E tiram a média. Isso significa, quando você não retira as 20% menores contribuição, você reduz o valor médio do benefício. Então, tem uma perda também do ponto de vista do valor do benefício pela proposta apresentada pelo governo. Vamos lá. Primeiro ponto, nós temos que avaliar a situação histórica do modelo previdenciário que nós temos. Sim. Nós temos o modelo previdenciário, ela vem de uma sociedade machista, não podemos ignorar, né? Sim. Onde nós tínhamos o macho alfa, paternalista e a fêmea alfa que tinha que cuidar da família. Então, o discurso de que a mulher tem dupla jornada é um discurso já antigo, com todo respeito ao colega. Nós já discutimos isso no intervalo. O que acontece hoje? Nós temos pessoas que moram sozinhas, homens que exercem função doméstica também. Então, eu acho que essa argumentação não é uma argumentação factível para o modelo que nós temos hoje. Nós mudamos, né? Nós evoluímos em relação às atividades domésticas, homem e mulher. Situação 2. Em vários países da Europa, nós já temos a situação de mulheres e homens com idade idêntica, inclusive, nós temos alguns países que colocam até mais a mulher. Então, nós temos que ser realistas. Todos nós temos que contribuir para receber. Não há como. Mulher tem uma expectativa de vida maior que a do homem. Isso é comprovado no Brasil, especialmente pelos estudos que são feitos pelo IBGE. Então, o período de contribuição teria que ser o mesmo. Esse é meu ponto de vista, tanto para homens... Iguais, acabou. Iguais. Não importa se para mais ou para menos, mas deve ser igualitário.
O colega disse que realmente a mulher tem uma dificuldade maior de inserção no mercado de trabalho, mas são outros aspectos. É um aspecto cultural que precisa ser trabalhado. E a Previdência não tem culpa disso? Não, ao contrário. Quanto mais direitos você dá, mais você afasta o trabalhador do mercado formal. Né? E há um aspecto de maternidade que deve ser trabalhado, e isso tem que ser compensado de forma previdenciária, mas não diminuindo o período de contribuição. Nós podemos aumentar o valor do benefício para ela no futuro, mas não diminuir o valor de contribuição. Mas isso não foi discutido na proposta original, compensação em contribuição. Situação 2. O colega comentou que vai ser aumentado o período para fazer a média da contribuição. O que nós temos hoje? Hoje nós temos realmente, como o colega passou, pegam-se as 80 maiores contribuições, desprezam-se as 20 menores, as 20% menores contribuições. E aí faz a média. Se eu estou pagando a você algo a mais do que você contribuiu, é porque alguém está perdendo. Não existe conta matemática que estabelece que eu vou pagar para você com base nas 80 maiores, desprezando as menores, sem dar prejuízo a alguém. Logo, nada mais justo do que você receber por aquilo que você pagou. Não existe num sistema normal você receber mais do que você tem direito. Você pagou 100%, a conta será feita com base nesse 100%. O período que você não contribuiu, a legislação lhe assegura a contribuição como autônomo. Eu estou desempregado. É uma realidade. O Estado não pode dar assistência à população desempregada ao custo que nós estamos pagando hoje. Então, o que está acontecendo? Uma corrosão das contas públicas por causa desse pensamento. O Estado está perdendo condição de gerar emprego, de ativar a economia, porque ele está dando dinheiro demais para quem não merece. Não contribuiu, me desculpa, não vai receber. Nós já temos o BPC. Você tocando, deixa eu interromper. Diga. Mas a lei antifraude que foi aprovada aí a semana passada... Com muito custo, inclusive. Entra nessa questão aspecto. Aí. Então, é uma coisa muito engraçada, né? Bate-se na tecla de termos que combater a fraude no sistema previdenciário. Aí, quando entra uma legislação para combater a fraude, vem todo mundo, não vamos citar ideologias políticas, mas vem todo mundo e fala que não. Então, nós temos uma situação. Vamos deixar a ideologia política de lado e pensar no Estado. Essa ideia de quanto pior, melhor, não deve funcionar. Nós temos que ter, sim, essa lei antifraude, temos que passar um pente fino no INSS. Existe muita gente recebendo benefício sem ter direito. Isso é realidade. Em relação à BPC, o colega realmente está dizendo, olha, a partir dos 65 começa a receber um salário mínimo. E quem está antes dos 65? Não vamos discutir se tem direito ou não o BPC. A lei não vai falar, não discute, mas o BPC será mantido, mas as regras serão alteradas. O que é melhor, receber um salário mínimo a partir de 65 ou dividir a responsabilidade garantindo um pouco menos, mas a partir dos 60 alguma contribuição? Eu acho que a segunda proposta é um pouco melhor, que está no governo agora, a proposta da Andana é melhor que nós temos. Não há uma visão errada quando as pessoas às vezes imaginam que ao se aposentar, a aposentadoria será para manter um padrão de vida e ela não é para essa função. Inclusive, o Wilton Prado está perguntando aqui qual é o risco da capitalização para o trabalhador comum. E acredito que ele esteja citando o fato de 70% dos trabalhadores brasileiros recebam até 2 salários mínimos aí. Qual o risco para essas pessoas? O risco é o seguinte, essas pessoas não vão se aposentar, tá certo? Se você tem uma remuneração média, né, do mercado de trabalho brasileiro em torno de um pouquinho mais de que 2 salários mínimos, tá certo? Significa dizer o seguinte, uma grande parcela desses trabalhadores não vão contribuir, não vão conseguir, se não tiver o regime geral da Previdência, ou seja, o regime de repartição, eles não vão conseguir contribuir para no futuro ter uma Previdência, porque é uma responsabilidade deles só. Você desobriga o Estado, você desobriga as empresas a contribuírem. Em qualquer país do mundo, o sistema de Previdência, ele é partilhado do ponto de vista do seu financiamento entre empregado, empregador e governo. Né? Então é disso que nós estamos falando. Eu queria citar aqui alguns números para a gente poder ilustrar alguns números em relação à mulher. Por que eu defendo que não pode ter o mesmo tratamento para homens e mulheres? Primeiro, vamos ver, a remuneração média das mulheres, tá certo? Esse é um dado agora de 2018. Remuneração média das mulheres 2.371. Remuneração média dos homens, R$ 3.216. Remuneração média das mulheres pretas, R$
1.391. Remuneração dos homens de cor preta, 1.746. Outra coisa, trabalho remunerado. As mulheres trabalham, em média, 17 horas a mais do que os homens. Isso são os dados do IBGE. Tá? E, por último, mostrar o seguinte. Aposentadoria por idade. Esse dado é um dado do regime geral da Previdência do INSS de 2017. 63% das mulheres se aposentam por idade, enquanto os homens são 37%. Aposentadoria por tempo de contribuição. Mulheres, 32%, homens, 68%. Eu acho que esses dados falam por si só. Por que não dá para você ter um tratamento igual entre homens e mulheres? As condições de inserção, como eu já comentei aqui, das mulheres no mercado de trabalho, são piores do que as dos homens. Elas contribuem por menos tempo, porque ela fica menos tempo, em média, no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é um dado. E eu queria discordar aqui do meu colega no seguinte sentido. Veja, o Estado tem um papel fundamental, sim. A Previdência é uma forma também de você diminuir a desigualdade social que existe nesse país. Vamos pegar o seguinte, Carlos, nós somos do Nordeste, nós somos da Bahia. Se nós pegarmos a maioria dos municípios nordestinos e do norte do país, se não fosse a Previdência, muita gente passaria necessidade, passaria fome. Tá certo? Vocês não têm. Só quem vive lá é que tem ideia do que significa receber um salário mínimo por mês. A importância que é o tá certo? Vou dar um outro dado aqui para vocês, para a gente poder. Acho que isso ajuda a gente compreender esse processo, que é o seguinte: a Previdência Social é a principal política pública, ou se não, uma das principais políticas públicas nesse país. Tem uma outra coisa que, inclusive, estabelecida pela Constituição de 88, as chamadas transferências constitucionais, que são os recursos que o governo federal transfere para os estados. Tem uma coisa chamada Fundo de Participação dos Municípios. Ficaram fora, né, os estados. Então, Fundo de Participação... Eu queria só comparar isso. Fundo de Participação dos Municípios, que é uma renda, que é uma receita fundamental que o governo repassa para os municípios. O que é que acontece? Em mais de 3 mil municípios brasileiros, a receita da Previdência, ou seja, o recurso que entra na Previdência, na economia desses municípios, é muito maior do que o Fundo de Participação dos Municípios, que o governo também transfere. Então, é fundamental a Previdência, ela não é, por isso que eu falei que ela não é só uma questão fiscal, de despesa do governo que tem. Ela tem um papel fundamental do ponto de vista da dimensão social, mas também econômica. Tá certo? Para estimular as economias dos municípios, né? Então, é isso que a gente acho que a gente tem que ter em conta. Vamos lá, eu preciso só esclarecer algumas coisas de ponto de vista pessoal. Eu adoro política, mas eu não tenho partido político. Sim. Tá? Então, primeira coisa, a reforma da Previdência não tem que ter um aspecto de viés ideológico partidário. Esse é o primeiro ponto que nós temos que pontuar. Segundo ponto, não importa quem esteja no poder, a reforma da Previdência é para a população, não é para o partido, não é para o governo, é para o Estado, manutenção do Estado. Se nós não fizermos uma reforma decente nesse país da Previdência, logo ninguém se aposenta por falta de dinheiro. É uma situação muito simples. E é lamentável que os estados e os municípios tenham saído da reforma da Previdência, porque o que gera o maior déficit público são realmente a Previdência do Estado e do município. Esse é o grande problema que nós temos. Agora, você que está nos ouvindo, contribuinte, homem, vai continuar se aposentando com 65 anos de idade, 35 de contribuição, ou proporcional a partir dos 20, ao invés de ser aos 15. Me desculpem, nós conversamos antes de entrar no ar, e eu vou colocar de novo. Eu lamento não estar mais na minha capacidade produtiva plena, eu vou completar 50 anos, eu já tenho condições de me aposentar pela lei nova ou velha, pelo período de forma proporcional. Eu não vou me aposentar e eu lamento ainda não ter condições de produzir quanto eu produzia. A ideia de que a pessoa se torna idosa aos 65 anos de idade ou 60 anos de idade, é uma ideia que já ficou no passado. Eu peguei, inclusive, outro dia
matéria de jornal que dizia que uma senhora idosa de 42 anos morreu. Para vocês verem que a ideia de idoso, a idade ligada ao idoso, né? Quando a pessoa envelhece, ela vai evoluindo. No início do século, 40 anos era idoso. Hoje em dia, 65 anos, ainda está produzindo. A ideia de pagar um valor mínimo previdenciário, o Estado tem que pagar mesmo, tem que garantir a previdência, é para garantir a subsistência e não a qualidade. Né? E realmente, só um detalhezinho que a gente já vai encerrar, que já falaram para mim, chega de falar. Precisamos da reforma, precisamos aumentar a idade, precisamos aumentar a contribuição. Infelizmente, isso é uma proposta real. Isso vai acontecer, e se não acontecer, no futuro ninguém vai se aposentar. Programa Paiaiana Conectados, hoje recebendo aqui José Silvestre e Jamil Hassan. Deixa eu mandar um abraço aqui, Tonho do Paiá ouvindo a gente, Mário César Sacramento, Nanda Araújo, João Camilo Cunha lá em Salvador, Joélia Menezes em Coronel Fabriciano, que está adorando o programa, Minas Gerais, Edialdo Ribas Martins, quem mais está aqui? Silvio Nascimento, obrigado pelos elogios, Miriam Aragão, Selma Maria, Cláudio Afonso, o Rui Moreira, que está ouvindo a gente lá em Dias Dávila, na Bahia, muito obrigado pela sua audiência. Eu gostaria de convidar vocês aqui para... Silvestre, diga lá. Depois que for aprovada, eu gostaria de chamar vocês aqui de novo para a gente vir bater mais um papo. Por hoje o tempo já acabou. Eu tenho 1 minuto cada um para as considerações finais. Tá. Primeiro, eu estou à disposição. Espere que a reforma não seja aprovada, mas se for, estou à disposição para vir debater o resultado da aprovação pelo Congresso. Queria citar mais um dado aqui que é para a gente ter... Valor médio do benefício recebido pelas mulheres. Isso é um dado de 2017, último dado disponível. R$ 1.153. Valor médio recebido pelos homens, R$ 1.516. Ou seja, o valor do benefício das mulheres é 31% menor do que o dos homens. Por último, para encerrar, queria também agradecer ao Carlos Silva, ao meu colega Jamil, pelo nosso debate aqui harmonioso, tá certo? Com toda coisa. Agradecer também os ouvintes e dizer o seguinte, vamos lutar. Ontem, inclusive, teve manifestações no Brasil inteiro contra a reforma da Previdência, né? Greve geral, paralisação, enfim. E agora faz parte da nossa vida, tem que lutar. E eu defendo que o Estado tem que ajudar as pessoas mais pobres, né? É um país muito injusto, uma desigualdade social muito grande e regional também. E, insisto, a Previdência é uma dimensão fundamental para melhorar, né, minimamente o padrão de vida das pessoas. Se não fosse a Previdência, muita gente, principalmente no Nordeste, passaria necessidade. 30 segundinhos para você. Meu querido, eu sempre digo que eu sou a favor das reformas, sempre fui apoiador da reforma da Previdência e ainda acho essa reforma extremamente tímida, né? Eu quero Estado fora da minha vida, não na minha vida. Eu é quem decido como vou me aposentar e quando. Mas tudo bem, o colega aqui é maravilhoso, nós debatemos. Vamos voltar aqui depois da discussão, quando acabar se vai ser aprovado ou não. No final a gente volta para ver aqui. Um beijo para todos, muito obrigado por vocês terem aguentado a gente falar sobre esse assunto. Eu espero que passe. Fiquem com Deus. Obrigado, Silvestre. Obrigado ao Jamil. Obrigado a você que esteve conectado com a gente até agora. Amanhã às 19 horas tem a reprise desse programa. Bom final de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Atenção, emissoras filiadas